Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o professor Jean Alves Cabral. Este é um encontro que estamos fazendo dia 4 de dezembro de 2025 e eu quero cumprimentar a todos que podem estar com a gente aqui ao vivo, em nome do meu querido amigo e irmão Jefferson Alexandre Borges, também no nome do meu querido irmão Aristóteles Borges e da minha irmã Ana Cláudia Borges. A família Borges, da qual eu faço parte por adoção, está toda presente e eu me sinto contemplado. Quer dizer, aos amigos, alguns que eu conheço, outros que eu não conheço, sejam muito bem-vindos a esta sala. Aqui vamos falar de ciência de medicina natural, dentro de uma abordagem muito específica e que, sem demora, eu já abro imediatamente na minha tela para compartilhar com vocês. Essa apresentação ela está sendo toda gravada e vocês vão poder acompanhar pela tela em poucos segundos aqui. Ó. Vai entrar. Pronto. A minha tela está sendo compartilhada nesse momento com todos. E a gente vai recebendo alguns dos meus alunos de naturologia que estão esparramados aí por todo o Brasil. E para a gente ser bastante veloz, porque eu tenho um limite de tempo, vamos ter duas etapas. A primeira grande etapa agora é numa exposição científica sobre ozonioterapia, obviamente uma introdução ao que é ozonioterapia, e num segundo momento nós vamos ter uma apresentação, segunda etapa, segundo bloco da apresentação, com o professor Jefferson, que já está aqui conosco na sala. Muito bem, então vamos lá para o compartilhamento aqui da tela. Aqui está. Ozonioterapia à luz da naturologia clínica. Eu sou o professor Dr. Jean Alves Cabral, sou naturologista clínico, teólogo, pedagogo, gestor, tenho um doutorado em naturopatia e um doutorado em educação. O meu site pessoal é o professorjean.com.br e o site do programa de naturologia clínica é esse que vocês estão vendo aqui, o naturologiaclinica.com.br. Durante toda a apresentação, em alguns momentos, eu saio da tela da apresentação para botar alguém que está chegando na sala e vamos adiante. São a sala de aula, os alunos estão chegando e nós estamos animados para o que vamos tratar. Primeiramente, quem eu sou, para aqueles que não me conhecem, e agora assim de maneira bem breve. Como já disse, sou doutor em duas áreas, educação e na área de medicina, e especialista em naturologia clínica, naturopatia e iridossomatologia. Iridossomatologia é a técnica que a gente observa a íris dos olhos e identifica problemas de saúde. E sou membro da Academia Brasileira de Ciências, desde o ano 2000, ocupo a cadeira número 48, que tem como patrono Euriclides de Jesus Zerbini. Muito bem, como membro da Academia Brasileira de Ciências, eu consegui levar a banca de naturologia clínica para dentro do universo científico brasileiro. Bom, ao longo da minha carreira, eu trabalho com educação. E aqui nessa exposição breve, vocês estão vendo aí, ó, vou colocando o pessoal para dentro da sala. Normal, tranquilo. E aí, ao longo da minha carreira, desde o ano de 1998, eu venho trabalhando na formação de profissionais da área de naturologia clínica, como vocês estão observando aí algumas dessas turmas na tela. E sem demora, eu explico para todos que eu lido com doenças crônicas e degenerativas. Esse aqui é um exemplo, um caso clínico em que eu tive a oportunidade de atuar para a recuperação da saúde de algumas pessoas. E este é um caso emblemático, onde eu tenho um sujeito com pé diabético no estado grave, à sua esquerda. Aí, no meio da tela, já começa a aparecer o processo, não é? O tecido já com muito sangue, carne viva, e no final, o pezinho arrumado, e tivemos a ajuda, obviamente, de um cirurgião plástico que acompanhou o processo. E, mostrado isso, vamos à proposta do encontro agora, do que é que vamos tratar nessa apresentação aqui. Eu quero dizer aos amigos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, conforme está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, na Bíblia Sagrada. E este é o momento
para analisarmos ozonioterapia à luz da naturologia clínica. Ao longo da nossa apresentação, a gente sempre enfrenta esse momento. Assim, começa 8h05, aí eu aviso 7:55, mas vai entrando o pessoal depois. Tenham paciência. Eu vou diretamente ao conteúdo desta noite. A água é o constituinte mais abundante no corpo humano. A água é o constituinte mais abundante do corpo humano. E isso significa o quê? Isso significa que o nosso corpo, ele é representado, ele é entendido por esse painel ilustrativo que está aí na tela. Cerca de 60% do peso corporal é água. E o que acontece? Que por nós entendermos que 60% do corpo é água, nós buscamos, em Princípios de Bioquímica de Leninger, a orientação técnica, científica. Isso é uma obra clássica internacional sobre química orgânica. O meio no qual estão dissolvidas ou dispersas as substâncias corporais, como sais, proteínas e outras macromoléculas, formando soluções verdadeiras e sistemas coloidais. Aqui na imagem à direita você tem uma noção. 75% do nosso cérebro, 75% do nosso cérebro é formado de água. 75% do coração é formado por água. 86% os pulmões é água, o fígado, os rins, 86%. As articulações, 83% é água. Os ossos, 22% é água. Os músculos, 75%. O sangue, 81% é água. Esse volume expressivo de água faz-nos pensar em muitas coisas relacionadas à criação humana. Como é que o Criador formou a espécie humana. Mas não trataremos disto hoje. Nós vamos tratar sobre a matéria e a sua estrutura. A matéria, e o que é matéria? Matéria orgânica, disso que estamos tratando aqui agora. Nós não vamos tratar nesse momento sobre pedra, montanha, árvore, estamos concentrados em entender o corpo humano e como é que a ozonioterapia poderá favorecer o corpo humano. Então, eu parto do princípio de que a matéria está constituída de substâncias que podem estar em sua forma pura ou em misturas. Quando dizemos que está em substâncias puras, ela está dividida em dois blocos. Um, como elemento ou elementos, mas elemento no sentido singular. Por exemplo, oxigênio é um elemento, hidrogênio é outro elemento, magnésio, outro elemento, e assim por diante. E, quando isso acontece, a substância pura encontrada na natureza e que forma a matéria, ela está como um único tipo de átomo. Repito, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, magnésio e assim por diante. Quando você fala em substâncias puras, compostas, isso significa que diferentes átomos estão reunidos na sua composição. Então, isto significa que a substância pura, ela pode ser como elemento único na natureza ou como um composto. Então, mais um colega que está chegando. Como composto. Do outro lado, na matéria, você tem substâncias misturadas. Vejam, as substâncias que são puras estão misturadas. E elas podem estar misturadas em soluções diferenciadas. O que a gente quer dizer com isso? Pode ser uma solução homogênea ou uma solução heterogênea. E aqui, logo na abertura, na introdução da abordagem, nós precisamos entender esses conceitos para que a gente entenda onde é que o ozônio vai aparecer na estrutura orgânica e corporal humana. Não dá para se entender nada sobre o fundamento da ozonioterapia se eu não tiver uma noção que é lá do ensino fundamental,
que envolve os elementos químicos básicos. Então, fique bem contextualizado. A matéria orgânica, o corpo humano, ele é constituído de substâncias puras e substâncias que estão misturadas. As substâncias puras em forma de elementos químicos, na forma de um único átomo, ou compostos, diferentes tipos de átomos reunidos. Ok? Muito bem. E aí você tem do outro lado substâncias misturadas que estarão numa solução homogênea ou numa solução heterogênea. Avança um pouquinho. O que é uma substância pura? É um tipo de matéria com composição fixa e propriedades bem definidas. Ela pode ser um elemento químico e um composto químico. Professor, o senhor está se repetindo. Isso, porque é pela repetição que o aluno fixa na cabeça aquilo que ele precisa aprender. Elementos. O que são elementos aí na tabela? São substâncias puras formadas por um único tipo de átomo. Não podem ser decompostos por reações químicas comuns. Estão organizados na tabela periódica. E um exemplo fácil de conhecê-los é o oxigênio, o ferro, ouro e etc. O que são elementos? As substâncias puras na forma de compostos. São substâncias puras formadas por 2 ou mais elementos químicos. Então, os compostos, eles são formados pelo que está na letra A desta tela. A letra A são elementos únicos. A letra B é uma mistura de elementos, de diversos elementos. E aí eles são chamados de compostos, substâncias compostas, mas são puras. Por que são puras? Porque são formadas por 2 ou mais elementos químicos puríssimos e combinados quimicamente em proporções fixas, podem ser decompostos em seus elementos por reações químicas. Exemplo disso. Vamos a um exemplo de substâncias puras compostas. Água, H2O. Dióxido de carbono, que é o CO2, que a galera vai dizer assim, o sujeito respira o oxigênio e elimina gás carbônico. É o dióxido de carbono, o CO2. Ele é um elemento composto, natural e puro. Por que puro? Porque ele é produzido naturalmente pela natureza. Ele não é produzido pela mão humana. Não há o elemento humano nessa composição. Cloreto de sódio é sal. Ele está lá no mar. Deus que botou. Então, as substâncias bem compreendidas dentro dessa perspectiva. Um pouquinho mais para frente, então, entram as misturas. Observe no desenho à sua direita que a matéria tem substâncias puras, que estão em amarelo. Agora eu vou falar das substâncias misturadas, que estão num azul cintilante. As substâncias misturadas podem ser homogêneas ou heterogêneas. E vamos considerá-las agora de maneira breve. São sistemas formados por 2 ou mais substâncias que estão fisicamente combinadas, mas não quimicamente ligadas. Parece confuso num primeiro momento, mas vai ficar claro. Cada componente mantém suas propriedades originais e elas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Vamos dar um exemplo. Mistura homogênea. Água com sal. A água com sal, quando você olha, você pensa que é água, porque você não consegue perceber a diferença entre a água e o sal. Mas o que é uma mistura heterogênea? Uma substância misturada chamada de heterogênea. Água com areia. Você olha um copo com água com areia, você consegue perceber o que é areia e o que é água. Elas estão misturadas, mas elas estão nitidamente identificadas quando se observa. Água com sal não dá para você saber onde é que está o sal. Ele está ali totalmente misturado. E aí outro exemplo interessante de mistura heterogênea é o suco de laranja natural com polpa. É uma mistura heterogênea. O ar atmosférico é uma mistura homogênea de gases. Você não consegue perceber a diferença. Muito bem, deixa eu olhar aqui. Tem mais uma galera aqui chegando. Aí eu tenho uma pequena pausa só para
encaixar. Vamos adiante. Muito bem. Então, passei das misturas. Vamos um pouquinho mais adiante. Ainda para firmar posição sobre misturas homogêneas, que parece uma coisa só, e misturas heterogêneas, que dá para ver mais de uma coisa, no exemplo do copo com água e areia. O óleo e água, por exemplo, é um exemplo fácil. Óleo e água, aqui, ó. Estou marcando na tela. Tá vendo aqui, ó? Óleo e água. Não tem como ter confusão. Você sabe que estão misturados, mas eles ficam em duas fases distintas, misturados e separados. É um negócio meio complicado no primeiro momento, mas é isso mesmo. Areia e água, você sabe que estão separados. Granito, você vê a rocha formada por diferentes minerais, como o quartzo, o feldspato, mica, e você vê as partes dele. Leite com chocolate em pó mal dissolvido. Você também percebe que está misturado, mas dá para ver as partes separadas. Agora, do outro lado, água e sal. Você não consegue perceber a separação. Água com açúcar. Você não consegue ver a separação. Você vê nitidamente que ali você nota que são homogêneos. O ar atmosférico, ele possui diversos gases misturados nele. O vinagre é uma solução de ácido acético com água e assim sucessivamente. Agora eu vou abrir os elementos. Átomos de um elemento X qualquer. E à sua direita, na tela, está então a tabela periódica dos elementos. E aí eu não vou entrar nisso aqui agora. Alguns estão olhando para esta tela e sentindo um certo pânico. Deus me defenda de ter que estudar uma tabela dessa. Foi o meu terror no ensino fundamental. A professora fez a gente decorar todos esses códigos. Isso era uma coisa horrível. Eu tinha que decorar todos esses elementos. Não vamos ter que fazer isto aqui. Estou mostrando apenas para entender a lógica, para você saber onde é que o ozônio vai aparecer nessa história aqui. Átomos de um elemento X qualquer estão aqui identificados à sua esquerda da tela como bolinhas azuis. Átomos de um outro elemento qualquer, que eu estou chamando de Y, estão com bolinhas num tom mais, assim, num tom laranja vermelho. Agora, quando eu misturo os elementos X e Y, você percebe pelo desenho que eles estão misturados, mas separados. Eles estão no mesmo quadradinho, mas eles não estão grudados um no outro. Mas isso chamamos de misturas. Mas quando eu chamo de composto, aí eles estão colados, grudados uns nos outros. E quando você percebe essa diferença, ela é essencial para compreender, para compreender onde é que vai entrar a história do ozônio. Se você não compreender a diferença entre átomos de um elemento X qualquer, átomos de um elemento Y qualquer, são livres, estão soltos, são substâncias puras, estão soltas na natureza. Mas quando você mistura eles se aproximam, mas não colam. Mas quando eles viram compostos, aí eles estão colados. Muito bem, entendido isso, vamos avançar para o próximo aspecto. Aqui, então, eu tenho a tabela periódica dos elementos e você percebe pela exposição que venho fazendo à sua direita da tela, uma seta vermelha bem no meio da gravura, mostrando o elemento. E aí você tem os elementos classificados. São metais alcalinos, metais de transição, etc. Gases nobres, etc, etc. Não vou tratar deste assunto da tabela periódica dos elementos agora, mas apenas para identificar que substâncias puras são elementos e são compostos. Quando é que eles são elementos? Um único tipo de átomo. Quando é que eles são compostos? Diferentes tipos de átomos. Muito bem, avançaremos agora e vamos para o composto supremo, o mais importante composto da vida. Que composto é este? Bom, o composto supremo,
o composto mais importante do universo que nós conhecemos chama-se água. E a água está constituída de 2 átomos de hidrogênio, e eu botei a seta de onde é que está o hidrogênio na tabela periódica dos elementos, e coloquei onde é que está o oxigênio. O encontro de 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio forma água. E aqui, meus amigos, uma questão muito importante precisa ser claramente entendida. O que é que nós precisamos entender de maneira muito clara? É que a água, como composto químico, veja, por que eu tenho que chamar de composto químico? Porque nós, no início, mencionamos que existem substâncias puras. A água é uma substância pura composta. Aqui, ó. Ela não é um elemento puro. Ela é um composto puro. Por que é composto? Porque ela não é uma coisa só. Ela é a reunião de 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio. E esse composto químico, a água H2O, é formada por essa composição e ela é considerada, portanto, uma substância pura. Por que é pura? Repito, ela é pura porque é encontrada naturalmente na natureza. Todos os elementos são chamados de puros quando são identificados naturalmente na natureza. Muito bem, avanço um pouquinho mais e agora eu aqui faço uma marcação para ficar muito claro qual é o lugar da água. Ó, composto. Tudo isso tem que ser bem marcado, senão depois, quando falar de ozônio, o sujeito fica bagunçado a cabeça, não sabe de nada que está sendo falado, não está entendendo coisa nenhuma, aí não vai conseguir nunca ter uma clareza mental sobre os assuntos que estão sendo abordados. Aqui eu tenho uma questão importante, eu vou tirar isso daqui, vou puxar essa daqui, vou deixar bem ampla, pronto, aqui. Eu quero observar agora o ozônio, bem grande aqui. Ó. Veja bem, um gerador de ozônio é um equipamento especial. Um gerador de ozônio é um equipamento especial que transforma o oxigênio em ozônio. Observe o que significa oxigênio, O2. O que significa ozônio? O3. O que é O2 e o que é O3? O2 significa 2 átomos de oxigênio. E o que é ozônio? 3 átomos de oxigênio. Por meio de descargas elétricas. Espera aí um segundo, que está chegando mais alguém aqui. Chegou mais alguém aqui. Muito bem. Por meio de descargas elétricas, chamadas de descarga de corona ou de plasma frio, ou radiação ultravioleta. O processo quebra a molécula de oxigênio. Por que é uma molécula? Porque o oxigênio não está sozinho. Lembra? Quando é que é um elemento? Ó, eu vou voltar aqui para que ninguém fique com dúvida. Veja. Substância pura é um elemento, único. Único. É um átomo sozinho. Oxigênio sozinho. Mas quando eu tenho 2 oxigênios, já é um composto. Já não é mais um elemento puro. É um composto puro. Ok? Muito bem. Entendido isso? Vamos para cá. Então, o ozônio, ele é um composto puro. Aí você vai dizer, mas ele é produzido num gerador de ozônio, que é um equipamento especial. Aí eu quero vir aqui na tela. Aí eu aqui na tela, para olhar para todo mundo e explicar isso de maneira bem clara, para ninguém ter dúvida. Veja bem, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Existem 2 grandes geradores de ozônio no mundo dos homens, no mundo da vida. Um deles chama-se o Sol. O Sol.
O Sol manda raios ultravioleta, eles atravessam a atmosfera, pegam o oxigênio solto aí na atmosfera, no ar, e ele cria ozônio natural, daí a famosa camada de ozônio. O Sol produz isso. Os homens, sábios, inteligentes, pesquisadores, cientistas, observando como o Sol faz esse processo, criaram um equipamento que consegue produzir ozônio numa escala perfeitamente adequada para a utilização terapêutica. Entenderam agora? Este ponto é o ponto X que dá origem à ozonioterapia. Mas espera aí, professor. Tá, mas e o ozônio e essa história de substâncias, misturas e química, como é que encaixa tudo isso? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela. Vem para cá, tela inteira. E vamos compartilhar a tela de novo, para dar sequência na exposição que estamos fazendo. Beleza? Vamos lá. Paramos aqui. Um gerador de ozônio. Aí, chegou aqui um visitante. Bora para dentro. Opa. Não estou seguro. Entrou. Muito bem. Um gerador de ozônio, agora é um equipamento especial. Mas o Sol é um equipamento especial que o Criador do céu e da terra botou para todos os humanos. Beleza? Agora aqui estamos falando de um equipamento criado pelo homem, por cientistas. Transforma o oxigênio em ozônio. Mas esse oxigênio mencionado, ele não é o oxigênio como elemento puro, ele é um composto de 2 átomos, por isso é O2. E ele vai virar O3, por meio de descargas elétricas, chamadas de descarga de corona ou de plasma frio. O tempo não me permite aprofundar no como é que isso acontece, a gente pode ter um outro momento para conversar sobre isso, ou radiação ultravioleta, neste caso, acontece em equipamentos especiais, mas acontece também no Sol. O processo quebra a molécula de oxigênio em átomos individuais que se recombinam, formando moléculas de ozônio altamente reativas. O que significa reativas? É que elas vão reagir, elas vão fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Bom, avançamos aqui e chegamos nessa parte. O texto que está à minha direita eu não vou ler. Mas esse material que está aqui vai ser mandado para todos vocês lá nos nossos grupos, em PDF, para vocês poderem examinar. Não vou ler porque senão gasta muito tempo. É suficiente que eu mencione o quê? O que está nesse desenho. O oxigênio do ar tem que ser num ar, numa atmosfera que tem até 21% de oxigênio presente no ar. Ele é captado pelo equipamento. Uma corrente elétrica no mecanismo especial é lançado sobre esse ar, sobre o ar, sobre a atmosfera. E ele imita os processos naturais que ocorrem na radiação solar e que, obviamente, produz o ozônio na natureza. O equipamento reproduz o ozônio de maneira técnica. Então, há equipamentos que fazem isto. E esses equipamentos e esse conhecimento não é uma coisa criada na semana passada, não. Desde a Primeira Guerra Mundial que se conhecem esses mecanismos. Desde 1840 que o papel do ozônio no mundo da ciência, da saúde, é conhecido. Então, estamos tratando aqui de algum assunto moderno, novo, uma novidade. Isso não é novidade nenhuma no campo científico. Isso é um negócio já consolidado, não precisa nem assim de muito esforço para conhecer. É suficiente que você entre em qualquer inteligência artificial e digite assim: desde quando o ozônio para uso medicinal é conhecido? E a inteligência artificial, o Google, vai te informar. Eu não estou trazendo novidade. O que eu estou trazendo é o despertar para aqueles que não conheciam de algo que já é antigo no conhecimento científico médico. Ok? Muito bem. Então, a ação do ozônio sobre as células, e agora eu entro nesse aspecto, é muito importante ser percebido. O ozônio, ele
inativa bactérias chamadas gram-negativas e gram-positivas, assim como as formas vegetativas de bactérias, esporos e outras. Como é que faz isso? Aqui nessa imagem, que é obviamente representativa, nós temos uma célula bem no meio. Aqui é onde você vê escrito assim, ó, ozônio, ação sobre as células. Aqui onde está a palavra sobre, se você olhar na parte de cima da palavra sobre, vai aparecer uma célula. E aí você vai ver à sua esquerda e à sua direita duas bolotas cheias assim de umas pontas, querendo atacar essa célula. São as bactérias. O ozônio vai conseguir dissolver, atacar e destruir essas bactérias. Já eu vou explicar como é que isso acontece na química, na estrutura orgânica profunda. Ainda, o ozônio vai atacar fungos e leveduras, que são negativas. O ozônio é um eficaz fungicida. Você mata fungos, agindo tanto nos fungos como nas chamadas leveduras. O ozônio apresenta ótima ação contra vírus, entre eles aquele corona, que deixou todo mundo quebrado, e outros vírus por aí. Concentrações de ozônio relativamente baixas e curto tempo de contato são suficientes para tornar certos vírus inativos. Os vírus podem se tornar inativos. E protozoários. O que é protozoários? Um bocado de verme. O ozônio apresenta efeito comprovado contra protozoários e cistos. Bom, aqui você tem uma representação, um desenho. Eu acho que dá para todo mundo perceber mais ou menos como isto funciona. Eu tenho 6 caixinhas, cada uma com um número. O número 1 é a bactéria sadia. O que é uma bactéria sadia? É uma bactéria que está aí no seu corpo fazendo a festa. Na foto número 2, ou na gravurinha número 2, que está na parte alta, mostra a parede da célula, a parede celular da célula da bactéria, e o ozônio, em forma de bolinhas verdes, encostando na parede da bactéria. Ok? Então, você consegue perceber... Você consegue perceber no desenho número 2 que a parede da célula da bactéria, não é a célula do corpo humano, é a célula da bactéria que está atacando o ser humano. O ozônio, como bolinhas verdes, encosta na parede da bactéria, e aí, obviamente, o ozônio está atacando. Na foto número 3, você vê que esse ozônio, ele gruda, ele se conecta com a parede celular da bactéria. E isso acontece por conta dos fenômenos osmóticos. E aí eu saio daqui, por um instante, saio daqui e venho para o meu quadro branco. Osmose é o processo em que a substância exterior se apega com a substância interior através da água. Através da água. Através da água. Água. A água presente no metabolismo faz com que o ozônio presente na água corporal, a água cheia de ozônio, ela encosta nessa bactéria e o ozônio gruda. Por que gruda? Porque o ozônio, ele é extremamente volátil, ele é uma substância de fácil aderência, ele gruda com facilidade aonde ele chega. Aonde quer que ele chegar, ele vai grudar com facilidade. E isso provoca, então, o item número 3. O item número 3 é chamado de oxidação. Observe na gravurinha número 3 que você vê 4 bolinhas verdes e abaixo do verde tem uma mancha branca.
que é isso? A parede da bactéria está sofrendo uma ruptura, uma destruição. E aí você vai ver no item número 4, 5 e 6 que de dentro para fora a bactéria se explode, é aniquilada. O nosso sistema de defesa, o sistema imune, já está tentando combater essa bactéria. Quando ela explode, o fenômeno da fagocitose entra em ação e o corpo rapidamente aniquila, detona com essa bactéria. Agora, obviamente que você deve pensar isto numa escala total, do corpo inteiro. Muito bem, entendido isso, eu avanço então, e você tem uma gravura à sua esquerda na parte alta, espero que esteja sendo legal para o pessoal ver. Você tem à sua esquerda, na gravura que está em cima, 3 bolinhas coladas. São o ozônio. Esse ozônio vai atacar o micro-organismo. E aí o que vai acontecer é a autodestruição do micro-organismo, porque o ozônio quebra. Aí é importante eu mencionar uma outra coisa, é fundamental isso, muito importante. Veja, o oxigênio se liga com qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Coisa aqui é elemento químico. Químico. Você vai dizer, qual elemento químico? O oxigênio, ele se liga com qualquer um desses elementos que estão nessa tabela aqui. Assim como o hidrogênio se conecta com qualquer um deles. Na prática, visualmente falando, na vida material que a gente consegue ver, nós estamos falando de H2O, que é igual a água. A água, ela se conecta a qualquer coisa. Todas as coisas, aonde a água chegar, ela vai se misturar. Não existe a possibilidade da água não dissolver algo ou não se misturar com algo. É da natureza da água, ok? Então, pronto. O ozônio, ele está na água. E é isso que eu preciso deixar muito claro para todo mundo. Quando se fala de terapia de ozônio, esse é um ponto fundamental para entender. Não é o ozônio que vai interagir diretamente com o corpo humano. Ele é conduzido pela água. Você vai dizer, mas conduzido pela água, professor? Que água? Eu vou voltar para cá. Que água? Essa aqui. A água é o constituinte mais abundante do corpo humano. A água, você está tomando água com ozônio. Então a água está hipercarregada de ozônio. O seu cérebro, que é 75% água, estará potencializado com ozônio. Mas não é o ozônio, o produto mágico. Não, sem água o ozônio não vale nada. Sem água, ozônio e nada é a mesma coisa, não serve para nada. O ozônio tem que estar presente na água. Aí alguém vai chegar e vai dizer assim, ah, professor, mas aí a gente ouve dizer que existem equipamentos de ozônio muito bons e que eu coloco esse equipamento perto de mim e eu respiro perto desse equipamento e aí está saindo ali o gás do ozônio equilibrado, planejado por uma companhia muito séria e tal, e eu estou melhorando. Cadê a água, meus queridos? Já ouviram falar em umidade relativa do ar? Não existe ar. Aliás, ar sem água. Tem aqui em Brasília, durante uns 4 meses do ano que eu estou morando em Brasília, eu vou dizer para você, sangra nariz, racha o pé, porque não tem umidade, ou seja, não tem o quê? Água no ar.
Então, a água é a mãe de tudo. Eu quero trazer a memória dos distintos amigos, sobretudo os que forem assíduos leituras da Bíblia, assíduos leitores. Diz em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava nas águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E aí você continua lendo, e você vai perceber que no segundo e no terceiro dia, Deus vai dizer assim, e fez Deus separação entre as águas que estão no firmamento, que estão no céu, e águas que estão aqui abaixo, e águas debaixo do chão. E aí diz assim, e fez aparecer a porção seca. Ó, a porção seca só aparece no terceiro dia. E a separação entre as águas é no segundo dia. Então, no dia primeiro, sabe o que estava acontecendo ali? E que as pessoas leem e não entendem, porque nunca pararam para pensar nisso que eu estou dizendo. Eu estou me lembrando agora da música Terra, Planeta, Água, esqueci o nome como é que é o nome do rapaz? Olha, eu vi isso dezenas de anos. O pessoal que sabe o nome, escreve aí. Como é que é? O Arantes, né? O Guilherme Arantes, acho que esse é o nome dele. Guilherme Arantes. Terra, planeta, água. Veja, no primeiro dia da criação, o que está escrito ali é que Deus e o Espírito de Deus, eles se manifestam na água. Não há terra. É tudo água. E ele está dentro da água. Aí, de dentro da água, ele está nela. Ele diz, haja luz. E aquela água ilumina. Ele está dentro dela. Aí há o primeiro dia, um ciclo. Aí ele diz, agora haja separação entre as águas. E abre, então, a atmosfera. É só depois. Aí vem o terceiro dia, quando ele diz, agora apareça a porção seca. Então, lá no início, não tem terra, é tudo água. Por que isso é importante falar? Porque o nosso corpo é 70% água. O mundo que a gente mora, a gente vive é 70% água. Se você for analisar as análises meteorológicas, dizem os especialistas que o ar está próprio para o ser humano quando tem 70% de água. Na atmosfera, a umidade do ar é 70%. O ozônio, ele se conecta à água. A água atmosférica, a água de beber. Então, ele é um potencializador presente na água. Dizer isto desta forma organiza o pensamento clínico. Por quê? Porque algumas pessoas chegam e dizem assim, um certo colega profissional aí do mercado, famoso, o ozônio poderá enfrentar e derrubar e eliminar 262 doenças. Respeitosamente, para não ser deselegante, está uma informação imprecisa, inverídica, não é uma informação correta. Porque se isso fosse verdade, a coisa mais fácil do mundo era só comprar um equipamento que produz ozônio, enfiar ele na cara e o câncer sumiu. Faça-me o favor, nós não somos criança aqui. O ser humano não será salvo pelo ozônio. Tem que comer, tem que beber água, tem que fazer atividade física, tem que dormir direito, tem que trabalhar bem a cabeça para a mentalidade ser boa e parar de produzir cortisona, ácido lático, adrenalina. Então tem que ter uma filosofia de vida boa. A saúde é um fator multidimensional. Nós somos físico, emocional, intelectual e espiritual. O ozônio ocupa um lugar de apoio químico valiosíssimo. Mas eu tenho que dizer do jeito certo. Porque senão parece que eu estou oferecendo para as pessoas uma mágica, um produto que cura tudo. É um desafio qualquer um na Terra,
a me apresentar um sujeito almoçando uma bisteca de porco frita, bebendo uma jarra de refrigerante e depois beber água de ozônio e dizer que vai ficar curado. Você está de brincadeira. Isso é pataquada, isso é conversa fiada. Desafio o sujeito me apresentar um indivíduo com 140 quilos de peso, uma barriga carregando 50 quilos de merda, bosta, cocô, resto de comida velha podre, parada naquele ventre. E ele bebendo água de ozônio, eu vou ficar curado. Não vai ficar curado de nada, querido. Isso é um saco de cocô ambulante. Você está cheio de verme pesado, massa fecal de carne, de boi, de Coca-Cola, de toda sorte de desgraça. Tem que fazer uma desintoxicação. Opa, o ozônio será fundamental aí. Aí a água que vai ajudar a limpar tudo isso, vazar essas carniças para fora, será uma água potencializada por ozônio. O ozônio vai qualificar esta água. Mas eu não entendi esta lógica. Eu não entendi nada. E aí a pessoa do outro lado, se for um pesquisador como eu sou, e eu ouvir alguém dizendo assim, eu tenho uma água que tem ozônio e ela cura 260 problemas de saúde, porque tem um vídeo desse rodando aí na internet. Respeitosamente dizer, isso é a conversa para enganar tolo. Qualquer professor sério, estudioso sério, sabe que isso não é verdade. Para não ter dúvida, eu consultei ainda hoje, antes de vir para esse nosso encontro, o Dr. Newton Akio Mutó, que foi meu aluno há muitos anos, hoje professor titular da Universidade Federal do Pará, na área de biomedicina, e coloquei esse problema para ele. E ele me disse, meio que sorrindo, professor, é óbvio que o ozônio não é tudo isso. Ele potencializa a água. Quem é que tem o poder? A água. Agora, entre uma água de pote e uma água ozonizada, aí faça-me o favor, a água ozonizada dá de pau. Por que a água ozonizada é mais potente? Pelos motivos que já expliquei. Porque ela está potencializada com o ozônio, que em si é um destruidor de substâncias que não são ideais, que não são adequadas. Essa lógica tem que estar no início, no meio e no fim de qualquer explicação sobre ozonioterapia. Porque senão fica parecendo o elixir, achamos o santo graal. Isso não pode ser colocado nunca assim. E eu estou depreciando o valor do ozônio? Não. O sujeito assistiu minha apresentação. Aqui e agora. Do início até aqui, ele sabe onde se encaixa o que eu estou dizendo. E aí eu vou mostrar ainda aqui na tela, eu ainda tenho 6 minutos, antes de nós darmos uma pequena pausa para ouvirmos o professor Jefferson Borges. Quero colocar para vocês a clareza sobre como é que funciona o mecanismo. Eu, obviamente, não posso colocar tudo que eu gostaria, porque eu levaria algumas horas para poder mostrar tudo. Mas veja, o fenômeno que regula a vida humana chama-se homeostasia. Esse é o fenômeno que regula. Onde é que está escrito isso? Está escrito no Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton, onde ele diz que a vida do ser humano depende do funcionamento global, ou seja, não de funções de partes individuais isoladas do conjunto, é um conjunto, o corpo humano, o organismo humano é um todo. E esse todo, ele obedece ao que os fisiologistas chamam de homeostasia. Ele diz que nas doenças, mais do que nunca, os equilíbrios homeostáticos, eles destroem a qualidade do organismo como um todo. E aí, quando a homeostasia está enfraquecida, se chama doença. Quando a homeostasia paralisa, se chama morte. A homeostasia, meus amigos, funciona assim, rapidamente, em 1 minuto. Ela depende de osmose, ela depende de termogenia, o corpo depende disso, depende de magnetismo e da psique. Para que um ser humano seja saudável, essas 4 áreas têm que funcionar. Na osmose, eu tenho um sistema hídrico, a água. Se eu tiver uma água potencializada com ozônio, eu tenho uma água de alta preparação, uma água excepcional. Uma água sem ozônio é uma água inferior. Então, estamos falando de ozônio, água. Agora, não posso falar de ozônio
nos alimentos? Posso. Se eu colocar o ozônio, lavar os alimentos com água ozonizada, ó, de novo, água. Se eu lavar os alimentos ou colocar os alimentos dentro de um recipiente com água ozonizada, é óbvio que o ozônio vai quebrar o que houver de negativo naqueles alimentos e preservar o que for puro e natural. Aí eu posso melhorar o meu sistema nervoso com ozônio, com a água ozonizada. Não é o ozônio que eu vou meter no meio do nervo do sujeito. Eu vou meter o ozônio no corpo dele, na conexão aquosa do próprio corpo. Porque o corpo é cheio de água. Então, é uma água processada. Aí a psique, o ar que eu respiro, pode ser melhorado? Pode ser melhorado? Sim. Esse ar pode ser melhorado com ozônio, porque eu já expliquei que o ar possui gotículas de água. E aí você vai ter menor desidratação. Você vai ter aqui, menor desidratação, um melhor enfrentamento contra medicamentos e cirurgias, porque o corpo vai reagir melhor com uma água ozonizada. Você vai ter uma disfunção emutorial mais facilitada, o sujeito vai fazer cocô melhor, vai urinar com maior qualidade. Agora, se ele fizer tudo isso e ele continuar comendo feito uma besta louca, não tem solução. Não vai ter ozônio e água e nada que dê jeito. Um copo de refrigerante exigirá pelo menos uns 30 copos com água para dissolver o refrigerante do corpo. Aí o sujeito quer resolver a intoxicação da sua vida bebendo água com ozônio, mas depois vai lá e bebe meio litro de refrigerante. Ele está de brincadeira. Então tem que ter essa clareza. Vai melhorar o sono, os exercícios vão ter melhor rendimento, o biótipo físico ficará com melhor desenvoltura, o temperamento natural, a qualidade do pensamento, porque o cérebro estará melhor oxigenado. Isto tem a ver com as redes de conexão do organismo. Quando você entende esta lógica, então você entende por que o tratamento natural, e agora finalizando, e logo em seguida nós vamos encaminhar o link da sala do professor Jefferson, que o tratamento natural ele obedece 4 etapas. Onde é que a ozonioterapia se encaixa? Ela se encaixa na segunda etapa, no uso da água hexagonal de qualidade, numa água trabalhada. Beleza? Muito bem. Dito isto, eu me encaminho para o encerramento dessa apresentação. 30 segundos, só para o fechamento. E eu quero dizer aos amigos, o professor Jefferson Borges vai entrar, mandou o link aqui no chat. Nos meus grupos eu estou encaminhando agora esse link. E peço que a professora Ana Cláudia mande no meu privado e eu encaminho imediatamente. Pessoal, 3 minutinhos para eu tomar uma aguinha e ali no banheiro, e vocês também, porque ninguém aqui é de ferro. E já voltamos para o segundo bloco, que aí o negócio vai ficar prático. O que temos de prático para essa água de alta performance? Tamo junto. Já voltamos. Pessoal. Já foi. Não tem minutinho. Quebrou. Puf. É rápido. Aqui, ó.